Olá, meu nome é Gustavo Carvalho e esse é mais um Fala Gestor, quadro em que entrevistamos alguns gestores públicos sobre os desafios que eles enfrentam em seu dia a dia. Quem está comigo hoje é Fernando Stern, coordenador de comunicação digital da Prefeitura de Niterói e líder do Programa de Gestão Pública Colaborativa na cidade. Fernando, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade e já adiantando pelo compartilhamento de conhecimento que vem por aí. Vou começar perguntando, quem é Fernando Stern? Gustavo, tudo bem? Eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar com vocês aqui do Colab. Já há algum tempo a gente está trabalhando junto e participar desse quadro aqui é uma experiência muito importante para mim e para a gente lá de Niterói. Essa pergunta é difícil a beça, né? Deve ser a mais difícil da entrevista. Sem dúvida. Fernando Stern é um cara de 39 anos, o tempo passa rápido. Psicólogo de formação, que tive atuação na área, mas que já há algum tempo tem trabalhado com a gestão pública como um todo, gestão de políticas públicas, e migrei desde o começo desse governo que a gente está em Niterói para a área de comunicação pública, relacionamento com o cidadão. Acho até com esse foi o match, né? Para usar essas expressões que estão em moda. Relacionamento com o cidadão era algo muito importante para a cidade, tinha um gap muito grande nisso, era o que se percebia na própria humor das pessoas da cidade, na demanda que elas colocavam em relação ao governo, e eu fui absorvido e atraído por isso, e nessa coisa da gestão de redes sociais, de comunicação digital, mas com especial interesse nessa vertente da comunicação e do relacionamento com as pessoas, direto. Alguém que está nessa área da comunicação pública nesse momento, pela importância que ela tem, mas entendendo que ela faz parte da gestão como um todo, né? A gestão pública, do serviço público, tem um interesse social muito grande nisso. E o Fernando Stern hoje é um cara que atua o tempo todo, até porque nessa coisa de comunicação a gente trabalha 24 horas por dia, né? Muito mais do que devia, está o tempo todo envolvido com essa tarefa. Bacana, Fernando. Eu não pude deixar de notar, você como psicólogo, é uma formação... Eu sou de comunicação também, eu sou publicitário de formação, profissional de marketing, e na minha experiência com comunicação, eu nunca tinha trabalhado com um psicólogo na área de comunicação. Então, e aí a gente traz essa questão da interdisciplinaridade, que é uma questão muito importante hoje, que está muito em voga hoje, quando a gente fala aí de gestão de uma maneira geral. Se você puder falar um pouco, no que é que você acha que a sua formação como psicólogo, ela te ajuda nessa atuação com comunicação pública? É uma pergunta... Continua a pergunta difícil, achei que a primeira seria mais difícil, mas eu imagino que no tempo todo, né, com a comunicação, especialmente nessa área do digital, das redes sociais, é cada vez mais individualizada, né, a gente lida com as pessoas, lidando com as nuances, com os diferentes perfis, com a forma como se elas reagem ao que a prefeitura fala e como elas esperam ser recebidas e atendidas pela prefeitura. Tem uma relação muito grande e cada dia, para mim, mais forte, das duas áreas, né? Da área da psicologia, que é a área onde eu me formei. Eu também fiz um mestrado em políticas públicas, né? Com especial orientação para a juventude, e acho que essa minha formação meio híbrida, meio generalista, porque tenho, claro, evidentemente, todo o tempo de ativismo político, de militância política, que também se casam nesse momento. Eu acho que essa sopa que isso gera nos permite entender um pouco dos processos sociais, né, processos grupais e coletivos que permeiam o nosso momento, o nosso tempo hoje, mas que também entendem a dinâmica individualizada, que é fundamental, na minha opinião, para poder fazer essa política de relacionamento direto com o cidadão, que é o que a gente faz o tempo todo com o Colab. Fernando, você como gestor de comunicação digital, você deve ter passado, né? A comunicação digital ela muda bastante, ela evolui bastante. Uma hora tem uma mídia nova, outra hora ela já não existe mais. Então, quais são os principais benefícios e desafios que essa nova forma de comunicar ela trouxe para o comunicador público, para o gestor de comunicação pública? Acho que, sem medo de cair num lugar comum, né, tá evidente que nós estamos num tempo que as coisas mudam muito rápido, né? Que você tem que se atualizar o tempo todo para poder lidar com as inovações. Isso vale para todas as áreas e, claro, para a comunicação. Eu acho que a comunicação como um todo se modifica muito, né? Os órgãos
e os meios têm que se reinventar o tempo todo para poder lidar com a velocidade e com a fartura de informações que estão à disposição, e também com a forma como o cidadão ou como receptor, né, para ser mais técnico da área, né, recebe isso. E acho que tudo tem perdas e ganhos, né? Eu acho que a gente hoje na comunicação, ela corre sempre o risco de ser muito rasteira, muito pouco aprofundada, porque é tudo muito rápido, mas também a capacidade, a possibilidade de se comunicar rápido, direto com o cidadão, de prestar serviço público o tempo todo, ela é uma oportunidade muito grande que esses novos tempos nos permitem, né? Então, quando tem uma crise na cidade, uma coisa que precisa ser informada rapidamente à população, as ferramentas que a gente tem à disposição hoje, que são robustas, tanto nas redes sociais tradicionais, por assim dizer, como no Colab, ajudam muito e criam possibilidades muito diferentes do que um governo tinha até 10 anos atrás, ou menos tempo do que isso, de fazer sua função primordial, que é prestar informações. Informações que tenham interesse público e que ajudem as pessoas na sua vida, no desenrolar da sua vida na cidade. Eu acho que essas são parte dos bônus das coisas, né? Mas claro que você corre sempre esse risco de não dar conta, por exemplo, da demanda que as pessoas têm. É muito comum a gente estar lá lidando com as redes sociais da prefeitura que postam a beça, falam o tempo todo, e alguém se queixar assim, mas vocês nunca avisaram disso. Mas a gente nunca sabe quando tem esse tipo de evento na cidade. As pessoas, em geral, não sabem porque elas não dão conta de absorver as informações todas que chegam o tempo todo para elas. Por mais que a gente se esforce para comunicar, crie narrativas, crie estratégias, a demanda que as pessoas têm hoje pelo emissor, da fonte de informação, e mesmo quando ela é pública, especialmente quando ela é pública, é que não haja falha, que seja perfeita, que dê conta de tudo o tempo todo. Isso é um desafio, né? A gente não consegue, eu acho que está longe de conseguir, falar para todas as pessoas o que elas querem ouvir, o que elas precisam saber o tempo todo. Isso é um problema, mas eu acho que a gente tem que, não adianta nem negar, nem ficar se queixando, nem ficar comemorando como a gente é bom nisso. Acho que é um tempo todo de aprendizagem e reinvenção a cada dia mesmo. Fernando, muito legal você ter comentado sobre essa questão da superinformação, né, de que o cidadão hoje, se por um lado as novas mídias trouxeram sim benefícios de aproximar essa conversa, tornar essa conversa, ao mesmo tempo que um a um, ela também é pulverizada, ela é social, ela é grupal, como você falou. Mas olhando do ponto de vista dessa superinformação, você acha que é papel desse gestor de comunicação pública educar o cidadão para onde buscar, qual a melhor fonte para obter informação? Você acha que é papel do comunicador público educar o cidadão sobre direitos, sobre deveres? O que é que você acha sobre isso? Eu entendo o que você está dizendo. Eu não gosto muito do termo educar o cidadão nesse sentido, porque dá uma noção um pouco de tutela, de estar num lugar acima, né, num pedestal que eu acho que não funciona, né, nem como a forma como a comunicação se organiza hoje, nem tão bem na relação que eu acho que o poder público deve ter com o cidadão nesse momento. Tanto não funciona preconceitualmente, eu acho que a gente tem que trabalhar no mesmo patamar, como também acho que as pessoas recebem pior quando parece que a gente fala de um lugar se coloca num lugar de fala de melhor ou mais informado, né? Eu acho que o importante, e o que a gente faz o tempo todo, é colaborar, né? Colaborar, estar disponível para cooperar com as pessoas para que elas tenham as informações corretas, para que elas evitem, para que é uma coisa que se fala o tempo todo das fake news, né? Evitem repassar fake news. Então, às vezes, desfazer uma fake news e pedir ajuda das pessoas para que não coloquem isso em mente. Em Niterói, recentemente, teve um caso de fake news que chegou à grande mídia nacional, né? Que foram filas enormes de pessoas buscando emprego por conta de um áudio do WhatsApp que foi repassado, enfim. E é o tipo de coisa que acho que a comunicação pública pode atuar, né? Não porque a gente não é um órgão de imprensa, e porque não tem a ver com a prefeitura, porque nesse caso não tinha nada a ver com a prefeitura, que a gente não possa atuar ajudando as pessoas tanto a desfazer aquela mentira, como também a perceber outros casos onde aquilo apareça. Isso vale para outras coisas, né? Como educação no trânsito, que é sempre muito importante, como as questões de descarte de lixo e tantas outras questões que a prefeitura atua, claro, como tem papel de educadora, né? Até porque a gente tem profissionais que, sim, podem passar informações muito bem organizadas sobre isso, mas é mais como um desses vértices ali na rede, onde você pode ter uma fonte confiável de informação. Um vetor. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Da prefeitura
da comunicação pública, nesse caso, ser um lugar onde a pessoa pode buscar informações confiáveis, né? Que estão para além das informações sobre as realizações ou não da gestão, mas como um lugar de confiança e que coopera, que dialoga, que responde perguntas o tempo todo, né? É muito comum as pessoas perguntarem à prefeitura: é verdade isso? Essa é a forma certa? Vocês podem dizer para a gente o que eu devo fazer nessa situação? Inclusive, às vezes, com situações que não têm a ver com a função primeira da prefeitura, mas a gente está ali sempre que possível, dialogando e ajudando nisso. Então, não sei se é uma educação, mas é uma coisa que se constrói em rede, com a população, com outros órgãos públicos também, outras instituições e com o cidadão em geral. Fernando, interessante, você mencionou aí dois pontos que eu acredito que eles se interrelacionam, que é a questão da fake news e a questão da confiança nas instituições governamentais, especificamente. Como é que você acha, quais são as estratégias que você, como gestor de comunicação pública, utiliza para combater fake news em tempos em que existe uma certa desconfiança da população com relação às instituições? Então, Gustavo, a gente estava falando sobre isso antes, né? Entramos um pouco nesse assunto, e é algo que é muito importante, é muito premente hoje. Estamos falando de uma cidade como Niterói, que tem uma população grande, cerca de 500 mil habitantes, muito conectada, mas com um certo gap de órgãos de imprensa que existem lá, são importantes, mas que pela proximidade da capital, as informações e a notícia sobre o Grande Rio, sobre a capital, são muito mais presentes, né? E em Niterói, às vezes, é muito importante mesmo que se combata, que se esclareça coisas com a nossa ajuda. É claro que o lugar de fala da prefeitura, né, ele é um órgão público, então as pessoas, às vezes, a partir da sua percepção sobre o governo ou sobre o público em geral, podem ter uma resistência ao que a gente diz, é normal. Mas eu posso dizer que a gente trabalha com uma equipe muito importante, diversa, de jovens comunicadores, né, que são muito envolvidos com isso, né? As pessoas se incomodam quando vê informações erradas circulando. Às vezes não são fake news, no sentido que se dá hoje da notícia falsa proposital. Claro. Mas muitas vezes informações que não estão erradas, né? A pessoa entende errado uma coisa, espalha, tem uma dúvida, algo que se perpetua. E a gente busca combater isso muito, inclusive com essa cooperação da nossa equipe, que identifica isso no WhatsApp da família, no WhatsApp da escola, no grupo de Facebook. A gente monitora dezenas de grupos de Facebook na cidade, que são muito importantes hoje, outros de WhatsApp também, e a gente usa eles para passar informação importante da prefeitura, mas também para identificar questões como essa que podem estar acontecendo e crescendo, que precisam às vezes às vezes de mentiras totalmente, ou às vezes de uma informação da própria prefeitura que deixe alguma coisa mais clara. Então, a gente sabe que existe essa desconfiança, né, dos órgãos públicos, ela existe mesmo, às vezes com muita razão. Está num tempo hoje que às vezes agentes públicos importantes, fundamentais para a República, questionam notícias ou espalham notícias que não são verdadeiras sem nenhum cuidado, né, a seu bel prazer. Isso prejudica toda a comunicação pública, mas a gente segue na tarefa de tentar melhorar esse ambiente na rede, esse ambiente não só na rede, porque na real é um ambiente todo, né, nas ruas, enfim, diminuir a circulação de informações falsas, aumentar a confiança da população nas informações que o governo passa e de forma sempre muito colaborativa, né? Ouvindo as pessoas, dando crédito a elas, perguntando se alguém viu, se alguém sabe, pedindo informações, imagens. Acho que a gente trabalha muito com essa ideia de comunicação em tempo real. E essa é uma das formas que a gente usa para combater as fake news. Acho que bacana. Achei bem bacana você ter aí separado a questão da fake news entre aquela fake news má, né, com a má intenção, e aquela fake news eu chamo de erro honesto, né? Fernando, para fechar, não é nenhuma pergunta, mas um recado que você gostaria de dar para gestores públicos sobre comunicação pública, mas não para os gestores públicos de comunicação, e sim para os demais gestores públicos. A gente sabe que hoje a comunicação pública ela é gerida por esses profissionais de comunicação, tanto os técnicos, como também como você que tem essa técnica pela experiência, pela vivência. Que recado você daria? Que recado você gostaria de dar para essas pessoas sobre a importância da comunicação pública e da participação delas nessa construção? Então, Gustavo, acho que essa é uma coisa muito importante, né?
Acho que os gestores públicos de comunicação ou não são gestores da cidade ou do estado, do país, enfim, e precisa entender que tudo é uma coisa só. Não existe muito fazer as coisas e não comunicá-las, né? E às vezes a partir da comunicação, essa comunicação que eu estou falando para você, que não é só a comunicação ativa do governo, que publicidade, não é isso, né? Claro. O releases para a imprensa, é uma comunicação que tem ida e volta, né? Que cada vez mais fala com as pessoas, ouve. Que ela é interna também, né? Dentro da gestão. E isso, que escuta outros setores, né? Então toda essa lava, né? Ela se amálgama e a partir daí a gente pode ter um caldo que produza melhorias para o governo, que traga novas informações, que evite a má compreensão da população sobre determinado tema ou que corrija erros. Tem vários erros, o governo erra, todo governo erra, né? Se equivoca, tanto porque não está realizando da forma correta, como às vezes não está se comunicando da forma certa o que está fazendo. Então a comunicação é algo que está sem construção permanente, ela não é a fala só do comunicador, do jornalista, do cara da mídia social, é a fala do gestor público mesmo, que passa as informações corretas, são transformadas em comunicação e chegam à população e retornam, e nessa ida e vinda a gente constrói certamente um ambiente melhor na cidade, a sociedade mais participativa e a gestão pública melhor e mais moderna, e moderna no sentido de que, não só que o moderno é sempre melhor, mas moderna no sentido de que, sim, quanto mais participação, mais integração da sociedade, aí sim uma gestão melhor, né? Legal. Fernando, queria te agradecer novamente. Acho que foi muito rica essa conversa, essa perspectiva que você trouxe sobre a comunicação pública, sobre o papel do gestor, como você falou, não só o de comunicação, mas o de todos os outros gestores na construção de uma linha de comunicação que ela seja de mão dupla e que ela tenha também a participação do cidadão. Então, muito obrigado. Valeu. Gente, esse foi mais um Fala Gestor com o Fernando Stern. E se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, usa aqui os comentários, conta pra gente, participa dessa construção de comunicação com a gente também. Fernando, uma última palavra, é contigo. Bom, como o Gustavo disse, né, estamos à disposição para qualquer pergunta, colaboração, é fundamental, a gente está aberto para isso mesmo e está aqui para isso. Eu queria agradecer muito ao Colab, mais uma vez, por tudo, né? Toda a importante colaboração que eles dão a gente na gestão lá da comunicação da cidade, né? Com as consultas públicas, com a questão da participação do cidadão, com todo o debate, construção coletiva que a gente faz. Agradecer ao Gustavo pela entrevista, né? As perguntas foram ótimas. Valeu. A todo mundo que assistiu a gente. O entrevistado também foi muito bom. Muito obrigado. A todo mundo que assistiu a gente, espero que tenha ajudado aí. Eu no começo me apresentei, mas esqueci de falar a parte mais importante, né, que como todo niteroense sou apaixonado pela cidade e eu acho que isso ajuda muito também. Acho que nessa coisa da comunicação pública, né, tá na cidade ou no estado que você escolheu para amar, no caso eu nasci lá, esse envolvimento com a cidade, com o lugar que você trabalha ajuda muito, né? Tenho meus filhos na cidade, construí minha vida lá e acho que a gente empresta um pouco disso para esse trabalho, né? Acho que para todo trabalho isso é importante, mas acho que a gestão pública é muito importante. Não dá para fazer gestão pública, comunicação pública, sem se envolver com o lugar onde você está trabalhando, com o povo da cidade, com a história que tem lá, e pensar que você está fazendo algo para que aquilo continue e seja cada vez melhor. Muito obrigado.